A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né, da classe Aliança do Porto Alegre, né, a matriz de Porto Alegre. A lição de hoje é a lição de número 12, de acordo com o currículo da CPAD, né? Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Gostaria de lembrar, antes da gente começar a falar sobre a lição, que, graças a Deus, nossas igrejas já estão abertas. Tem uma certa limitação, né, com relação aos cultos, mas quem está me assistindo, que por acaso não sabe onde fica a igreja aqui em Porto Alegre, ela fica na General Neto, na rua paralela ali à Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta. Um templo bem grande, você certamente será bem recebido se for lá. E os horários de cultos, a gente tem culto domingo pela manhã, inclusive esse vídeo está saindo online às 11 horas, porque o culto de domingo está às 10, né? E tem culto à noite, também tem cultos durante a semana, né? Seja convidado para participar. Tem uma certa limitação, mas agora não é mais só 30 pessoas, então dá para ir tranquilamente lá. Nossa lição de hoje, como eu estava falando, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nosso texto áureo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14. A verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação de vida sobre sua formação. A nossa leitura bíblica em classe fica ali nos livros de Esdras, do capítulo 9, versículos do 1 ao 4, e no livro de Neemias, capítulo 13, os versículos 23 a 26, o capítulo 9, o versículo 38, o capítulo 10, os versículos 21, 29 e 30. Esdras, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, arranquei os meus cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam a palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e o fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, e pondo-o Deus sobre todo Israel, e contudo mulheres estranhas o fizeram pecar.
Neemias capítulo 9:38, que eu errei o versículo aqui na hora de botar a numeração. E com tudo isso fizemos um firme concerto, escrevemos e selaram-no, e os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Alcalias, e Zedequias. Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e que cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, seus juízos e seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Se dá início, vamos fazer uma oração, então, irmãos. Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós, por revelar a Tua vontade em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, Senhor, por não olhar para o nosso pecado, Senhor, mas sim por nos redimir com o Teu sangue precioso. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua Palavra. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a seguir nos Teus caminhos, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Esteja conosco em todos os momentos, guia essa aula, guia esse estudo e toca no coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo, Senhor. Mesmo nos próximos dias, mesmo daqui a muito tempo, Senhor, Tu sabes. Esteja presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes da gente entrar no tópico realmente da lição que foi abordado pela revista da CPAD, eu acho muito importante, até porque essa lição, como vai ficar na internet, né? Qualquer pessoa vai poder ver, não estou falando para quem já conhece a palavra necessariamente, né? Eu estou falando para todos. E muitas vezes esse texto ele pode ser entendido de uma forma errada. Esse texto que a gente leu agora. Deus, é importante a gente salientar isso, que Deus nunca foi a favor do divórcio. Em nenhum momento. Sua palavra de Deus é categórica, desde o início. Desde o Gênesis, quando estabelece o fundamento do casamento. Diz lá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, o divórcio não é a vontade de Deus, a separação não é a vontade de Deus. Trouxe alguns textos aqui para evidenciar isso. Um texto que é próprio Jesus falando, quando ele foi questionado pelos fariseus, que sempre tentavam, né, eu acho que Deus usava até os fariseus para esclarecer todo tipo de dúvida que poderia haver, né, porque os fariseus iam lá e perguntavam sobre tudo para Jesus. E Jesus, sabiamente, sempre respondia. No caso ali, chegaram, olha só o que diz o texto, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiar sua mulher era a forma que eles diziam para o divórcio, né? Quer dizer, não, mandar a mulher embora. É lícito, né, repudiar sua mulher por qualquer motivo. E aí a gente vê o que Jesus diz, né? Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Essa é a vontade de Deus, né? Isso daí Jesus falou bem categoricamente. Essa é a vontade de Deus. O texto que a interação que Jesus tem com os fariseus eles dizem, mas por que Moisés deu então a permissão da gente na carta de repúdio, ou seja, a carta de divórcio, né? E aí Jesus diz, não, isso era permitido pela dureza do coração,
né? Mas aí, o ideal não era esse. É importante que a gente frise bem isso, né? E que a ideia do divórcio não agrada a Deus, né? Por isso tem esse texto. Inclusive, esse texto que Jesus citou é um texto de Gênesis. Por isso está ali, ó. No princípio, vou deixar bem grandão aqui Ixi, eu tô meio torto, até passei o slide, deixa eu voltar aqui. Ah, No princípio, bem grande, bem amarelão aqui, né, para mostrar que é desde a criação do mundo, né. E o outro texto que eu trouxe selecionando para vocês, porque alguém pode dizer, ah, não, mas isso é no Novo Testamento, é uma lei nova. Não é uma lei nova. Jesus não veio, né, desfazer as leis morais, não veio estabelecer uma lei que contraria aquilo que foi colocado anteriormente. Inclusive, né, naquele texto ali, como eu falei, foi citado o Antigo Testamento. Mas aqui tem outro texto que fala sobre, né, o divórcio. Malaquias, no capítulo 2, versículos 13 a 16. Diz assim, ó: Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas e choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceita mais o prazer, com prazer da vossa mão. E dizeis: Por quê? Por que que Deus não está mais se agradando das ofertas do povo? Né? É interessante esse livro de Malaquias porque é sempre essa questão de perguntas e respostas, né? Por que isso? Porque o Senhor foi testemunha, olha só, por que que Deus não se agrada? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, a mulher com quem tu casou por primeiro e com a qual tu foste desleal. Ou seja, que tu mandou ela embora, se divorciou, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? Por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos o vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Né? Ou seja, isso daí também é uma forma. O profeta está falando isso para, né, normalmente para os homens, porque era uma sociedade muito machista, as mulheres acabavam sendo subjugadas porque elas não tinham o direito de trabalhar, né? Então, dificilmente uma mulher ia pedir divórcio, porque isso ia ser, né, ficar completamente desamparada, desassistida e ficar com fome, inclusive, passar fome, né? Mas os homens, como eles trabalhavam, eles às vezes faziam isso. Por isso o profeta até fala em deslealdade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, aborrece o repúdio, aborrece o divórcio, em resumo. E aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, não sejais desleais. Ou seja, isso aqui é um profeta falando para esse mesmo povo, né, um pouco depois, inclusive, do ocorrido nos textos que a gente leu, né, que ele não aprova o divórcio. Né? É importante notar também, né, pessoal, que a recomendação que foi dada ali nos textos que a gente leu para não entrar em julgos de desigual, ela é válida para hoje e se refere também a questões espirituais, não é uma questão, uh, eu não vou casar com uma pessoa de outro país, né? É proibido casar com uma pessoa de outro país. Eu já sou casado, né? Então para mim, né, eu sou feliz com a minha esposa, graças a Deus, a esposa que Deus me deu. Mas, né, um solteiro não pode pensar em casar, pode sim pensar em casar com uma pessoa de outro país, de outra cultura, enfim, né? Isso também fica evidente no Novo Testamento, nessa questão de culturas diferentes, né? Quando a gente vê os textos ali de Efésios 2:19, por exemplo, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos na família de Deus, ou seja, que essa questão de países diferentes, de cidadanias diferentes, não tem
Não tem problema, porque a palavra de Deus nos une, né? E aqui outro texto em 1 Coríntios 12:13 fala sobre porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido do mesmo espírito, ou seja, todos nós somos um, temos essa liberdade. Não importa a classe social, não importa a origem, né? O que Deus quer é que a gente, né, recomenda que a gente tenha a mesma fé para que a gente permaneça na fé, para que um fortaleça o outro, enfim, que a união seja realmente uma união muito além de só uma conjunção carnal, né? Na nossa lição, mais especificamente, a gente tem um contexto histórico, né, que a gente viu nas outras lições. Eu vou passar bem brevemente por isso aí, senão eu vou me alongar demais. Já estou aqui há bastante tempo falando, né? O que estava acontecendo ali? Os judeus tinham voltado a Jerusalém depois de muitos 70 anos de exílio, né? Por, né, conforme se cumpriram as profecias, o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem, permitiu que fosse reconstruído o templo. Foi uma luta reconstruir o templo. Inclusive os muros também foram reconstruídos, também foi outra luta muito árdua, né? Tinha muita oposição na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros. Quando eles terminaram o templo, eles louvaram a Deus. Quando eles terminaram o muro, eles louvaram a Deus, juraram fidelidade, disseram: não, olha, nós vamos agora seguir aquilo que diz a palavra de Deus. Mas eles voltaram a pecar logo, logo, né, gente? Se a gente para pensar assim, às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Às vezes a gente passa aquele momento assim, um avivamento espiritual. Ah, é agora que eu vou ser fiel, nunca mais vou pecar. Na vez, chega na segunda-feira no trabalho ali, chega uma oportunidade de pecar, tu já faz a mesma coisa que tu fazia semana passada, que tu disse que nunca mais ia fazer. Isso aí é bom pra gente refletir. A palavra de Deus ela toca na nossa dor. E qual é o problema que estava sendo visto ali? É o casamento misto, né? É importante a gente falar, né, gente? Casamento misto, às vezes a pessoa fica pensando: ah, mas então quer dizer que as pessoas elas não podiam ter aquele, né, olhar e se apaixonar por uma pessoa. Olha, irmãos, essa questão de amor romântico, essa questão de amor, né, esse romantismo todo que a gente tem hoje, assim, de você escolher a pessoa com quem vai se casar e, é o sonho da minha vida. Isso não era tão presente naquela sociedade. Muitos casamentos, a maioria dos casamentos eram por interesse. Era por dinheiro, por uma posição social. Não, mas olha só, né? Se eu der o meu filho para se casar com a filha do fulano, minha família vai ganhar prestígio e a família e assim tinha muito dessa questão, né? E Deus ele não permite esse casamento misto por uma questão muito simples, né? E infiltrar uma, uma raiz de idolatria, né? E aceitar uma cultura que ia acabar desprezando a Deus, que ia acabar destruindo com a fé daquela família. E aí que tem o mandamento de Deus, a ordem de Deus. Qual era? Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, qual passar a possuir e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, e aqui tem um monte de gente, né? 7 nações mais numerosas e poderosas que tu, o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, totalmente as destruirás e não farás com ela conserto. Não farás com ela conserto, nem terás piedade dela, nem te aparentarás dela. Às vezes a pessoa, mas se ele já tinha falado que não era para fazer concerto, mas tinha que falar para não se aparentar? Sim, tinha que falar porque o povo, né, se aparentava. E ó, não darás as tuas filhas a teus filhos, não tomarás das tuas filhas para os seus filhos.
né? Por quê? Deus até diz o porquê, né? Diz, não é uma questão besta, ele diz por quê, ó. Porque elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Né? É importante a gente falar isso daí, né? Que não é que Deus rejeite e odeie outros povos, mas tinha um porquê nisso. Porque se tu te associar com alguém, né, de outra fé, a pessoa vai te levar à idolatria, né? É essa a ideia de Deus. É isso que Deus estava falando aqui. Se a pessoa se associar a alguém de outra fé, ela certamente iria abrir concessão para a idolatria. Outro versículo ali, ó, o juramento do povo. O que o povo fez quando terminou os muros, ó? Não daríamos nossos filhos, nossas filhas aos povos dessa terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos. Ou seja, o povo, mesmo depois do exílio, ele reconheceu que o que estava dando problema lá, que levou o povo ao exílio, foi justamente a idolatria. E aí eles fazem um concerto e dizem, olha só, nós vamos fazer de tudo para não ser mais idólatras. E isso é um concerto que a gente faz com Deus, a gente não vai tomar. Mas a gente vê o que aconteceu, né? Eles começaram a ter os casamentos mistos. E aí a gente vê, né, por exemplo, ali no Neemias 13, 23, né, que tem até na nossa lição ali, diz ali que os judeus tinham se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Quem eram essas mulheres? É, é. Olha só, quem eram as moabitas e as amonitas? Quem conhece a história de Ló, né? Ló saiu fugido de Sodoma, né? Deus iria destruir. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, né? Aquela história bem conhecida. E aí ele se refugia numa caverna. E as filhas de Ló olham uma para outra e dizem: olha, nosso pai está ficando velho, não tem homem para nós aqui, a gente precisa perpetuar a linhagem do nosso pai. Vamos ter relações com ele para que a gente engravide e tenha filhos. E aí o que aconteceu? Primeiro a mais velha, depois a mais nova engravidaram, né? E ali diz: e conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Primogênita tem um filho e chamou de Moabe. E este é o pai dos Moabitas até hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome de Ben-Ami. Esse nome, inclusive, significa filha do meu pai. Filho do meu pai, né? E este é o pai dos filhos de Amon até hoje. Ou seja, os Moabitas e Amonitas tiveram essa origem. Mas não é só por questão da origem que Deus repudia, né? Por uma causa, uma origem espúria, uma origem de incesto, uma origem de uma relação que Deus condena durante toda a Bíblia, né? Mas também a postura do próprio povo de sempre ser inimigo do povo de Deus. Olha só o que Deus diz lá em Deuteronômio 23, dos versículos 13 e 4. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, porquanto não saíram com pão e água para receber-vos no caminho, quando saíres do Egito, por, e porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Ou seja, o povo estava indo de Israel para a Terra Prometida e ia passar pela região ali dos Amonitas e dos Moabitas. Eles não deram passagem, eles não deram assistência ao povo de Israel.
né? E ainda por cima contrataram um profeta para chegar lá e amaldiçoar eles. Vai lá e amaldiçoa, né? Que é a história aquela de Balaão. Não vou contar toda a história de Balaão, mas né, tá ali, se não me engano, em Números, a história de Balaão. Vocês podem ver em um determinado momento, vocês lendo nas suas leituras bíblicas aí. Mas é um povo que, durante toda a sua história, ele foi rival do povo de Israel. E as Doditas, quem são as Doditas? Né? Que nome mais estranho. Quem lembra da história de Davi, né? Ou de Saul e Davi, histórias lá que estão em 1 Samuel, deve perceber que existia uma rivalidade também entre israelitas e filisteus. Os filisteus da cidade de Asdod. Primeira vitória. Né? Não é a primeira vitória, né? Uma das vitórias dos filisteus sobre os filhos de Israel. E os filisteus tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer, que é onde estava a arca de Deus, para Asdod. E aí tem aquela história que eles botaram junto né, aos pés da arca do deus dele, que era o deus Dagon, e toda noite aparecia lá o deus Dagon caído, como se estivesse prostrado diante da arca de Deus, né? Porque Dagon é um deus inventado, um deus que não existe, né? O único deus é o Deus verdadeiro, né? E é interessante esse relato aqui de Samuel, capítulo 5, que conta também, além disso, que começaram a sair úlceras e o povo de Asdod não aguentou ficar com a arca de tanto era a maldição. Eles pegaram e botaram nos lombos do... Não, vamos botar no lombo desses animais aí e deixa eles levar para onde for. E os animais levaram de volta para Israel a arca, né? E aí eles se livraram das maldições que Deus estava trazendo, né? Ou seja, esses três povos aqui eram inimigos. A gente vê outros povos também listados ali em Esdras 9:1, né? Que também eram inimigos, né? Eram povos idólatras, povos de outros deuses, né? Que eram poderiam influenciar muito o povo a pecar. Mas esses aqui é os de maior destaque que são destacados também no livro de Neemias, né? Mas é importante destacar uma questão também, né? Se a gente for parar para pensar. Poxa vida, mas na linhagem de Jesus tem uma moabita, né? Que era, né, Ruth. Tem um livro da Bíblia que conta a história de uma moabita, que é Ruth. Como que isso é possível se Deus, né, se eram inimigos e Deus não aprovava que se unissem a esses povos? Ora, meus irmãos, se vocês forem ler o livro de Ruth, vocês vão ver que tem uma genuína conversão ali da mulher moabita Ruth, né? Que ela, no início do livro, quando ela fica viúva e a sua sogra fica viúva e fica ficam as duas, né, Ofra e Ruth ficam viúvas e a sogra também fica viúva, né? Ruth decide ficar com Noemi e ela diz para Noemi: teu povo vai ser o meu povo, teu Deus vai ser o meu Deus. Ela está dizendo: estou renunciando tudo aquilo que está no meu passado. Eu vou seguir o teu Deus porque eu sei que é o Deus verdadeiro. A gente tem uma história de conversão aí. Deus ele nunca rejeita uma conversão, um coração voltado a Ele. Não interessa a origem, não interessa o passado. Se há uma conversão, Deus ele abre as portas. E assim ele recebeu Ruth. Ruth não estava abandonando os moabitas para ter uma vida boa. Na verdade, ela sabia que ela ia sofrer, que ela ia ter que trabalhar, que ela não esperava ser abençoada. Mas ela foi leal à sua sogra e foi com ela.
Era muito mais fácil para ela conseguir um outro marido em Moabe, no povo onde ela teria a mesma cultura, mas ela rejeita isso e decide por seguir o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E aí é que ela tem uma reviravolta na vida dela. Percebam que nesse caso aí Boaz ele não teve um casamento espúrio, né, com alguém que iria levá-lo à idolatria. Ou não estava desobedecendo uma lei de Deus, na verdade ele estava inclusive cumprindo a lei que o obrigava a casar com a Ruth, que era sua parente por causa do casamento que ela teve com um dos filhos de Noemi. Mas, enfim, né, meus irmãos, o fato é que de onde eram essas pessoas com quem eles estavam se casando eram essencialmente de inimigos do povo de Deus. A reação de Esdras, né, que a gente vê ali bem claro no livro de Esdras, no capítulo 9, né, tem uma parte ali na nossa lição, os primeiros 4 versículos. A gente vê que começou com uma indignação pública. E esse sinal aqui, ó, rasguei a minha veste, o meu manto, arranquei os meus cabelos da minha cabeça e a barba, fiquei atônito. Isso é um sinal de indignação pública. Rasgar as vestes era um sinal de tristeza e indignação. Rapar o cabelo e a barba era um sinal de humilhação. Só para vocês terem uma ideia, né, quando só alguns soldados de Davi foram humilhados, qual foi a humilhação que eles tinham sofrido, né, quando Davi foi levá-los para um tratado de paz e o rei lá havia rejeitado e o que ele fez para ofender a Davi? Pegou e rapou metade da barba dos soldados. Isso era uma humilhação, né? E aí Davi disse, não deixa eles entrarem com a barba rapada, deixa crescer a barba, depois eles podem vir para não ofender o povo. Ou seja, a questão da barba era, naquela época, realmente uma questão, assim, né, de humilhação. E o que Esdras faz é uma humilhação pública, né? Ele rasgou as vestes, rasgou o manto, rapou a cabeça e a barba. Ou seja, isso chamou realmente a atenção de todo mundo. As pessoas viram, olha só, né? O que o Esdras fez, né? Realmente foi séria a coisa, né? Então, depois disso, o que ele faz? Ele clama a Deus, né? Ele fica atônito até o sacrifício da tarde, aí perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição e, havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E aí ele começa uma oração que a gente vê no decorrer do capítulo 9, que aí ele diz assim, meu Deus, estou confuso e envergonhado por levantar a minha face diante de ti, porque nossas iniquidades se multiplicaram. E aí ele começa a falar, né, da culpa do povo de Israel, de como eles pecaram. Fala também da misericórdia do povo de Deus. Mais adiante, ali no capítulo 9, ele também fala assim, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou. Antes estendeu sua mão sobre nós, estendeu sobre nós sua beneficência perante os reis da Pérsia para revivermos. Ou seja, isso aí está escrito ali mais adiante ali no capítulo 9, para mostrar que Deus foi misericordioso com o povo e permitiu que, apesar de todos os pecados, o povo voltasse, pudesse reconstruir o templo, né? Como ele falou ali também, levantarmos a casa do nosso Deus para restaurarmos as suas assolações, que nos desse uma parede em Judá, em Jerusalém, ou seja, ele permitiu a reconstrução do templo, do muro.
E aí ele diz mais adiante ali, ó, e agora, pois, ó Deus, que diremos disso? Pois deixamos os teus mandamentos, né? E ele fala essa questão do casamento misto, né? Quase mais para o fim do capítulo ele diz: tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nos consumires, até que não ficasse resto nem que escapasse? Ou seja, Esdras não estava achando justificativa perante Deus para que o povo de Israel continuasse, porque a resposta do povo de Israel, depois de todas as misericórdias de Deus, havia sido voltar a pecar nos mesmos pecados. Estavam se casando de novo com um povo que iria trazer a idolatria da mesma forma que ocorreu nos anos anteriores, nos séculos anteriores. Então, Esdras estava realmente atônito, ele estava muito preocupado, para ele não havia solução para o caso. Então, o que a gente vê no capítulo 10, o arrependimento do povo e o que o povo toma por iniciativa fazer. Ali um deles, né, Secanias, filho de Giliel, um dos filhos de Elão, disse a ele: nós temos transgredido. Ele viu a indignação de Esdras e disse: nós temos transgredido contra Deus e casamos com mulheres estranhas. Mas no tocante a isso, ainda há esperança em Israel. E aí ele propõe: façamos um concerto com nosso Deus, que despediremos todas as mulheres. Ou seja, ele está dizendo, né, como solução para o pecado deles, que ele vai despedir as mulheres e os seus filhos, né, para que eles possam então voltar do zero e passar a seguir a lei de Deus como deveriam ter seguido no início. É lógico que isso daí não é exatamente a vontade de Deus, que eles tivessem se casado, mas foi a solução que o povo propôs para mostrar que estavam realmente arrependidos daquilo que eles fizeram, que ia trazer consequências para eles, né, aquilo que eles fizeram. Por isso eles tomaram essa atitude. Qual era o mal realmente dessas uniões, né? Primeiro mal das uniões mistas, né? Deus havia proibido, né? Primeiro, olha só que a gente vê ali em Êxodo, enfatizando mais uma vez, ó. Deus ele proíbe a idolatria, não te inclinarás diante de outro Deus, né? Pois o nome do Senhor é zeloso, ó, para que não façais concertos com moradores da terra, não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios e tome mulheres das suas filhas para seus filhos. Olha aqui, ó. E suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também seus filhos se prostituam após os seus deuses. O fato é que esses deuses, né, qualquer outra religião, né, qualquer outro Deus que não é o Deus verdadeiro, que não é o Deus bíblico, é abominação para Deus. Mas esses povos eles tinham uns costumes que, na verdade, se a gente vê, todo aquele que rejeita Deus, ele acaba sendo entregue a um tipo de paixão que, né, faz coisas realmente abomináveis. Né? E esses povos faziam, eles sacrificavam filhos, eles se prostituíam, né? E tudo isso em cultos a seus deuses. E Deus rejeitava isso. Ou seja, isso era algo que realmente desagradava a Deus. Nosso Deus é um Deus que exige adoração única, né? Por isso nós somos monoteístas, nós cremos em Deus. Só Ele é Deus. E alguns exemplos da história que a gente tem
de queda por causa das mulheres, né? Casamentos mistos, né? Mal sucedidos. Salomão, ele abusou do casamento misto. As 700 mulheres, princesas, 300, imagina só, se casou com 1000. Eu acho que não sabia o nome de todas, né? E as suas mulheres, o que fizeram? Perverteram o coração. Ele era o homem mais sábio do mundo. A Bíblia fala que não pisou na terra homem tão sábio como Salomão. E aí o que acontece com Salomão? Quem que faz com que Salomão perverta o seu coração, se desvie do Senhor, depois de todas as bênçãos e milagres que o Senhor fez na vida de Salomão? As mulheres. Não, porque sucedeu que Salomão, no tempo da sua velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com Deus, como o coração de Davi, seu pai. E aí fala aqui, ó, Salomão andou em seguimento de Astarote, deus dos Sidônios, em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. E assim, né, meus irmãos, a gente vê que Salomão passou um bom tempo idólatra, né? A gente vê no final da vida de Salomão, lá no livro de Eclesiastes, muitos entendem que esse livro de Eclesiastes tem tido uma espécie de volta de Salomão à sua origem, em que ele mostra que tudo o que ele conquistou na terra, a riqueza, as mulheres, tudo era vão, que a única coisa que importava era temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O homem que foi, no tempo dele, o mais rico do mundo por um bom tempo, né? Mais rico, mais sábio, mais admirado. Certamente o que tinha mais mulheres, né? Porque tinha 1000 mulheres. E ele disse que tudo era vão. Outro rei, que foi um rei que teve um fim muito triste, foi o rei Acabe. Fez Acabe filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Detalhe que os que foram antes dele, a gente não vê um relato de casamento misto, mas eles já foram idólatras antes. Né, que a gente vê, olha só, isso sucedeu que como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, esse aqui foi um rei anterior a Acabe, né, e esse rei já foi um rei idólatra. E aí, aqui, ó, como se fosse coisa leve ainda andar segundo ele. Qual foi o que excedeu, né? Ele ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Ou seja, ele trouxe outro Deus para o povo de Israel. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Ou seja, ele fez um templo a Baal, fez um altar para Baal, chamou sacerdotes de Baal, fez o culto a Baal. Tudo isso para um Deus que não existe, um Deus falso. Sendo que havia profetas, esse aqui foi na época do profeta Elias, um dos profetas mais poderosos que a gente vê, né? E ele ainda assim opta por, né, segue nos caminhos da sua mulher. Basicamente isso, que era uma serva de Baal. As recomendações que Deus nos dá sobre o casamento, sobre a escolha do cônjuge, né? Eu sei que essa é uma aula para casais, mas é importante a gente falar isso daí porque talvez alguém queira ensinar os filhos, né? Recomendar algum casal de jovens, ou, né? E que a gente tem que entender é o seguinte: casamento é uma união total. Quem é casado sabe. Tem uma união total com a pessoa. Não é só uma, ah, não, a gente
tem as nossas discordâncias, assim, né, com relação à religião. Olha, irmãos, é uma questão de valores, né? Uma pessoa que é crente, que crê em Jesus, que entende o amor de Jesus, ela é, ela sabe o que é o verdadeiro amor. Ela não entra num casamento para se satisfazer, ela vai para satisfazer o outro. Ela busca a felicidade do outro. E isso no mundo eu nunca vi, né? Então, é muito importante na hora que você vai buscar um cônjuge, é buscar alguém que pelo menos tenha a mesma fé. Aí, claro, tem outras questões que você pode, né, tem a liberdade de escolher, mas é importante essa questão da fé, né? Essa questão da fé, ela é muito importante porque, né, claro, existe a possibilidade da pessoa se converter com o tempo, mas existe e muitos casos não se convertem, né? E aí trazem muito sofrimento. E aí o lar que é formado muitas vezes acaba faltando a referência cristã de um dos cônjuges, acaba criando conflito na cabeça das crianças na hora de entender qual a importância de Deus na vida, o quão importante é seguir a palavra de Deus, ler a Bíblia, essas questões todas, né? Isso tudo tem que ser pensado. A recomendação de Deus ali em 2 Coríntios 6, 14 e 18, inclusive está aqui na nosso texto áureo, eu alonguei um pouquinho o texto aqui, ó. Não vos prezai em um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o Deus, o templo de Deus com os ídolos. Aqui diz, ó, porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e neles, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. É, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, disse o Senhor Todo-Poderoso. Interessante, sabe, que a gente vê essa questão de pedir a direção de Deus, né? Que muitas vezes as pessoas elas acabam duvidando, sabe? Acham que não é besteira ou então bem capaz. Não tem, tem tão pouca gente na igreja, né? Fica achando que não vai encontrar na igreja. Curioso é que a gente vê, por exemplo, na história do Gênesis mesmo, quando um caso muito mais difícil de alguém que teve que arranjar uma esposa, mas só que a esposa que ele tinha que arranjar não era para si, era para o filho do patrão, que é o caso do Isaac, né? Abraão manda o seu servo, vai lá naquela terra e acha uma esposa para o meu filho. Tu imagina que roubada isso? Teu patrão mandou tu arranjar a esposa para o filho. Tu não sabe o que o filho do patrão gosta. Se a esposa que tu trouxer desagradar o filho ou o patrão, tu tá numa roubada, né? Porque no caso não tinha aquela época, não tinha demissão, não dá para simplesmente chegar e demitir e ir para outro lugar. Ele era servo, né? E ele chega lá e dá uma dentríssimo, né? Ou seja, ele acha a mulher ideal. Por que que ele acha a mulher ideal? Porque ele ora a Deus, pede a direção de Deus para achar a esposa para o filho do patrão, né? Se Deus consegue achar a esposa do filho do patrão, ele pode achar um cônjuge ideal, pode direcionar a sua vida em qualquer sentido. Se for da vontade de Deus que continue solteiro, talvez seja melhor assim, né? Não dá para dizer assim que Deus quer que todo mundo fique casado, né? Não é isso que a Bíblia diz, mas é importante, né, meus irmãos, que a gente entenda, né, que é muito melhor a gente seguir sempre de acordo com a vontade de Deus e não colocar
querer dar uma ajudinha, né? Ou fazer alguma coisa porque acha que Deus não vai ajudar. Então, sempre o casamento é uma união total e é importante que o cônjuge ele tenha a mesma fé, porque é uma questão fundamental, é aquilo que vai é a essência da vida de quem é crente, é a fé. É aquilo que você não vai abrir mão, mas que se você se une a uma pessoa que não tem a mesma fé, aquela pessoa, ela não vai valorizar aquilo que você tanto valoriza mais que a própria vida. E aí como vai ser isso, né? Mas, mas olha só, a gente tô falando para casais, e existe casais que não, né, que já estão casados, ou talvez a pessoa já casou com alguém não crente, ou então se converteu e o cônjuge não se converteu. Qual é a recomendação daí nesse caso? A recomendação está ali pelo apóstolo Paulo. Olha ali que diz, se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. Ou seja, ele não é para se divorciar. A mesma coisa é para a mulher, ó. Se a mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Ou seja, gente, né, não é o ideal, mas não é para divorciar, né? Seja luz no seu lar. Há casos, sim, que a gente vê muito importante de esposas que conseguiram a conversão do marido depois de muita oração, muita luta. O contrário também é verdade, né? Tem esposos que conseguiram. O fato é que Deus, como eu falei no início, Deus não aprova o divórcio. Esse texto que a gente leu em Esdras não é uma justificativa para te se divorciar, não é uma profecia para dar uma desculpa para a pessoa que, não, olha só, minha esposa está bloqueando meu ministério, eu vou me divorciar dela para casar com a outra que vai numa missão comigo. Negativo. Não é isso que está dizendo o texto, né? Deus não aprova o divórcio. Isso é importante a gente falar. Há algumas exceções na Bíblia, eu não vou tratar elas aqui, né? Mas o fato é que Deus considera como uma união de uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. E para a última reflexão, né, o que eu acho importante a gente pensar é que a gente está no mundo, né, meus irmãos? E a gente precisa da direção de Deus. Deus nos colocou no mundo para que a gente seja luz. E é assim que Deus nos coloca, né? Não para a gente se contaminar com o mundo, né? Que a gente tem que entender o seguinte, nessa oração de Jesus aqui, deu João 17, do 22 ao 24, Jesus disse, eu dei-lhes a glória que há em mim, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, ou seja, a gente tem comunhão com Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e tens amado como eles têm amado a mim. Sabe, irmãos, esse texto aqui, ele é importante a gente refletir, para a gente julgar as nossas atitudes, irmãos, né? Vamos pedir a direção de Deus. Deus ele nos dá a capacidade para ter um direcionamento, uma vida, né, de acordo com a sua vontade, meus irmãos. Né? Então, vamos pensar em Deus como aquele que guia a nossa vida. Vamos fazer a vontade de Deus. Né? Eu gostaria de concluir trazendo essa reflexão para os irmãos. E continuem firmes na fé. E se você não conhece a Jesus Cristo como Salvador, não aceitou ainda, essa é uma chance que você tem de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador.
né? Não estou na igreja aqui, mas nesse vídeo você pode fazer um pacto com Deus. Se você ouviu até o final desse vídeo aí, você certamente tem algum interesse na palavra de Deus. Então, ouça a voz de Deus. Deus está aí do teu lado, Ele pode fazer com que você se converta, Ele pode perdoar, Ele pode transformar a vida, Ele pode ajudar você a superar dificuldades, meus irmãos. Esteja com Ele, né? Ele quer ter um relacionamento contigo. Fiquem com Deus, né? Que Deus continue guiando a vida de cada um de vocês.